Estabelecer limites pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas é possível aprender. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma estratégia de 4 passos para a gente estabelecer limites. Essa estratégia é FAST, F-A-S-T. Cada uma das letras significa um dos passos que a gente vai aprender juntos agora. Começando pela letra F de fair, seja justo e razoável. O A de no apologies, não se desculpe desnecessariamente. O S de sustente seus valores e o T de transparência. Como que a gente aplica cada um desses passos usando esses princípios na prática? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre autocompaixão, sobre relações saudáveis e sobre psicologia. Se tu ainda não for inscrito, aproveita para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo que ajuda bastante os conteúdos a chegarem em mais pessoas. Praticando então, começando pelo F de fair na tradução, agir com justiça. O que isso quer dizer e como que a gente coloca limites com essa primeira estratégia englobando o princípio de agir com justiça. Agir com justiça quer dizer que a gente avalie a situação e o contexto de forma integral, entendendo o que precisa ser feito e como a gente pode ser justo com a gente mesmo e também com o outro. Agir com justiça nos lembra a importância da gente respeitar o outro, respeitar os direitos do outro e também respeitar os nossos direitos. Então a gente vai avaliar o que precisa ser feito, qual que é a providência que precisa ser tomada de primeira mão. E aqui entra um ponto muito importante no estabelecimento de limites, que é a priorização dos nossos direitos pessoais. Sempre que há a privação de direitos, sempre que há desrespeito ou que há ameaça de direitos, ações precisam ser tomadas, e isso na nossa vida privada e individual, inclusive. Então, se a gente estiver sentindo ou percebendo que os nossos direitos estão ameaçados, a gente precisa agir com justiça e o estabelecimento de limites vem aí nesse sentido. É essencial que a gente priorize o estabelecimento de limites em situações de violência, em situações de ameaça, em situações onde os nossos direitos estão sendo privados. Não é negociável que a gente fique numa situação de violência, não é negociável que os nossos direitos estejam em risco, em perigo. Por isso que quando a gente percebe que os nossos direitos estão sendo ameaçados ou estão em risco, a gente precisa agir com justiça com a nossa própria pessoa, com a nossa integralidade física, mental, psíquica e que isso seja uma prioridade extrema e urgente. Nesse caso, a gente vai estabelecer limites, a gente vai sair do ambiente, a gente vai fazer o possível para se preservar. Agir com justiça é fazer o que precisa ser feito para manter a nossa autoestima, a nossa saúde mental, para nos preservar de situações de violência que são desumanas e que ninguém merece estar exposto. Nesse caso de agir com justiça, é também a gente poder pedir ajuda caso a gente não consiga estabelecer os limites sozinho, mas a gente lembrar que no contexto de privação de direitos, agir com justiça é a prioridade. O segundo passo é o no apologies, que quer dizer não se desculpe desnecessariamente. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que para colocar um limite, elas precisam ter uma justificativa plausível ao outro. A gente pode estabelecer os limites dentro daquilo que fizer sentido para nós e sem com que o outro precise aprovar ou desaprovar, sem com que a gente tenha que ter uma justificativa plausível para isso. Os limites são pessoais, são subjetivos e são preservações. Então, se desculpar desnecessariamente, se justificar ao outro, é seguir numa postura de resignação ou de subjugação que muitas vezes vai nos manter numa posição de inferioridade, como se só o outro pudesse dizer ou aprovar alguns comportamentos nossos. Então, não se desculpar desnecessariamente é um ponto-chave nessa estratégia. Um outro ponto é a gente não se desculpar desnecessariamente, nem se justificar desnecessariamente. É a gente saber onde a gente errou ou o que a gente está fazendo que tem a nossa responsabilidade, mas sem assumir culpas que não são nossas, sem assumir responsabilidades que não são nossas, porque senão a gente pode cair em situações abusivas, senão a gente pode cair em ameaças, em induções de culpa, o que é muito perigoso. Então é importante
que a gente tenha consciência do que é nossa culpa, do que não é, do que é nossa responsabilidade, do que não é, e que a gente só se desculpe quando a gente de fato tiver errado, quando a gente de fato tiver certeza de que a gente teve uma atitude inadequada, indevida, e não só porque o outro está nos culpabilizando. O terceiro ponto é sustente os seus valores. Aqui, o princípio é a gente poder sustentar os nossos valores, os nossos princípios, as nossas preferências, porque é nossa tarefa pessoal. Ninguém vai poder sustentar os nossos valores além de nós mesmos, ninguém vai poder defender aquilo que é importante para nós além da gente mesmo. Então, sustentar os nossos valores, ser firme diante dos nossos valores é fundamental. Um ponto importante é a gente não abrir mão dos nossos valores, não abrir mão dos nossos princípios para ser aceito, para ser amado, para pertencer. É muito importante que a gente seja fiel aos nossos valores, porque os nossos valores é o que dão sentido à nossa vida, são os nossos valores que dizem da nossa essência, e quando a gente está invalidando os nossos valores ou quando a gente está abrindo mão deles para poder pertencer ou para não ser punido, a gente está pagando um preço muito alto e a gente está mantendo um padrão que não é útil, que não é funcional na nossa vida. Nesse princípio, é importante que a gente passe um pente fino nas nossas relações, que a gente avalie se a gente não está sendo extremista, se a gente não está sendo radical nas nossas relações, no sentido de abrir mão de quem a gente é para poder manter essas relações. Será que a gente não está num nível de superficialidade e não autenticidade só para poder manter aquela pessoa na nossa vida? Será que a gente não está abrindo mão do nosso eu para poder manter algumas relações por medo de ser abandonado, por medo de ser punido ou criticado? E isso é um perigo muito grande. A gente não pode, nossa saúde mental ela se impacta negativamente quando a gente se coloca nessas relações. Eu vou deixar uma sugestão aqui de um vídeo do canal que fala quão firme devo ser para te ajudar nesse processo de firmeza com os teus valores e para te ajudar todas as vezes que tu tiver que ser firme ou que tu precisar colocar a tua firmeza em prática. O nosso último ponto do FAST é o T, seja transparente. Aqui vão entrar os cuidados da gente viver a nossa autenticidade e a nossa transparência. Conectado com os outros pontos que a gente já viu até aqui, o Seja Transparente vai falar da nossa tranquilidade e da nossa coragem para ser quem a gente é e para poder colocar a nossa assertividade em prática, para poder falar os nossos incômodos e preferências, para que a gente não precise se encaixar em lugares apertados, em lugares injustos, só para pertencer, só para poder ter migalhas de necessidades emocionais básicas e que a gente merece que sejam atendidas. Então é muito importante que a gente possa viver a nossa transparência nas nossas relações. Quando a gente não está conseguindo viver a transparência nas nossas relações, além disso apontar das nossas dificuldades e talvez nossas inseguranças, isso pode apontar também para a qualidade daquela relação, para o quanto que existe de exigência naquela relação, para que a gente tenha que se encaixar, para que a gente tenha que atender a expectativa do outro, e é importante que a gente tenha coragem para olhar se aquele outro nos aceita como a gente é, do nosso jeito, com as nossas limitações, ou se ele só quer uma pessoa perfeita que a gente fica tentando ser, se esforçando para ser e se distanciando cada vez mais de quem a gente é, da nossa essência. O medo de desagradar ou o medo de ser punido pode fazer com que a gente entre em posturas mais passivas ou mais evitativas. Por isso que é importante a gente olhar para os nossos medos, para os nossos receios e para as nossas relações. Porque se a gente precisa ter medo de alguém que a gente deveria confiar, isso está errado. Se a gente não está vivendo plenamente relações de segurança, onde a gente tem espaço para ser transparente, a gente está perdendo uma fatia muito importante da vida, que é a fatia da conexão, que é a fatia das relações profundas e de vínculos seguros. Sobre ser transparente, aqui vai um ponto muito importante, que quer dizer que a gente não precisa ser ríspido, grosseiro, arrogante para ser transparente. A gente pode ser transparente ao mesmo tempo que a gente é cordial. A gente pode ser assertivo e expressar a nossa transparência, as nossas preferências com gentileza, com amor, com cordialidade. Eu não preciso agredir o outro
ou descuidar do outro para viver a minha transparência. Isso não precisa estar conectado. A gente pode ser transparente e ainda assim preservar a nossa essência, que talvez seja mais cordial, mais gentil, mais humana, mas sem associar a transparência com essa arrogância, com esse jeito mais ríspido. E por isso que é tão importante a gente avaliar o contexto, avaliar as nossas relações, ver o quanto de espaço a gente tem para ser transparente e regular, dosar a nossa transparência de forma com que ela seja expressada ao outro de forma cordial, de forma conectada ao nosso jeito de ser, talvez com mais brincadeira, ou talvez com mais seriedade, ou com mais leveza, mas esse tempero, que esse tempero seja autêntico e conectado a quem a gente é. Por fim, ainda nesse princípio, valide o que você sente, valide as suas preferências e se expresse de forma a respeitar isso, a sustentar os teus valores, a sustentar a tua autenticidade. Só assim tu vai poder te sentir amado ou amada incondicionalmente, só assim tu vai poder viver relações fortalecidas, porque aí vai ter um espaço para que as relações que não são fortalecidas ou de vínculo seguro, que elas sejam vistas tal qual como são. Isso exige coragem, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade de passar uma peneira em relações que daqui a pouco não são úteis ou não são construtivas na tua vida. Alguns lembretes antes da gente se despedir nesse vídeo. É muito natural que quem não aprendeu a colocar limites tenha medo, tenha dificuldades, se sinta ansioso ou inseguro. Mas é importante que a gente lembre que nós merecemos estabelecer limites, que não existe um manual do que é certo ou errado. Existe o que é limite para mim nesse momento da minha vida e o que é limite para ti, o que é limite para o outro. Só nós vamos poder falar e fazer valer os nossos limites. Ao mesmo tempo que é nossa tarefa saber o que é um limite. E a gente sabe o que é um limite quando a gente se sente invadido, quando a gente se sente incomodado, quando a gente se sente desrespeitado. E diante desses sentimentos, a gente precisa colocar os limites, uma fronteira que não é nem para o outro, é uma fronteira pessoal nossa. É eu dizer para mim mesma, olha, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. E eu compartilho com o outro, eu expresso para o outro. Mas é sempre importante a gente lembrar, o que é limite para mim pode não ser para o outro, e é por isso que os limites são inegociáveis, são intransferíveis e são uma tarefa pessoal de cada um de nós poder estabelecer esses limites, que a gente pode sim avaliar, que a gente pode conhecer melhor sobre eles, mas que a gente tenha um espaço nas nossas relações para poder estabelecer limites saudáveis, porque senão as relações viram uma grande bomba prestes a explodir, onde a gente precisa ficar pisando em ovos. E isso não é saudável, isso não é humano. Então, é fundamental que a gente possa lembrar que é natural, é um processo de aprender a estabelecer limites, mas que os limites nos dão paz. Os limites nos ajudam a ter mais riqueza e mais conforto nas nossas relações, não só para nós, mas para as pessoas que estão ali também. E um último ponto, uma dura verdade, mas que é muito importante e fundamental, é a gente lembrar que pessoas que nos amam de verdade, pessoas que se importam com o nosso bem-estar, com a nossa integralidade, com a nossa saúde mental, elas vão respeitar os nossos limites. Colocar limites só vai ser uma afronta para aquelas pessoas que não querem saber de nos respeitar, que querem invadir, que estão ali autocentradas e focadas apenas no prazer delas, que elas não estão preocupadas na reciprocidade da relação. Então, talvez colocar limites seja incômodo para algumas pessoas, porque de repente elas não conseguem viver uma relação recíproca com a gente. Mas é só pensar do outro lado da moeda. Se alguém que eu amo estabelece um limite para mim e compartilha que algo o incomoda ou a incomoda, ou que algo é um limite para ela, por mais que eu não concorde, por mais que eu tenha vontade de julgar, eu vou aceitar aquele limite sem questionar, porque não me diz respeito. É o outro, é uma questão do outro, é uma questão pessoal do outro. Então a gente poder olhar o quanto que as pessoas à nossa volta respeitam os nossos limites é também a gente olhar para o quanto as pessoas à nossa volta nos respeitam, respeitam a nossa pessoa, respeitam a nossa dignidade, a nossa humanidade. E poder ter relações onde o respeito está presente é básico, é
o mínimo, é o feijão com arroz de um relacionamento. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e que a estratégia FAST ajude no estabelecimento de limites e na hora de praticar o exercício de estabelecer limites por aí. Se colocar limites é uma dificuldade para ti, eu te convido a conhecer o meu curso online, meu portal de conteúdo chamado Palavras que Conectam. É um portal de conteúdo sobre assertividade. Lá a gente fala sobre limites, firmeza, sobre como falar e ouvir com amor. Então tá mais do que convidado a conhecer. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Se for muito difícil para te estabelecer limites sozinho ou sozinha, busca ajuda profissional. Isso é uma questão básica de saúde mental. É essencial que tu possa aprender e te sentir habilidoso nesse sentido. Muito obrigada pela companhia até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo.